Pessoal, nessa segunda aula a gente vai falar da classificação de materiais, tá? Semana 1, dia 1º, parte 2. O que é classificação de materiais? Por que classificar? Então vamos ver o que é isso aí. Então, classificação de materiais surge por necessidade, uma vez que com o aumento da industrialização e a introdução da produção em série foi necessária para que não ocorresse falhas na produção devido à inexistência ou insuficiência de peças em estoque. Então, eu preciso classificar. Ele é um processo que tem como objetivo, então aqui ó, agrupar todos os materiais com características comuns para eu fazer uma gestão. Exemplo, na área âmbito federal, aí, âmbito administração pública, agrupar os dois grandes grupos de materiais, material de consumo e material permanente. Então, de acordo com as suas características, eu faço aí o agrupamento. Aí depois eu vou desdobrando dentro do material de consumo, desdobrando dentro do material permanente, ok? Por exemplo, material permanente energéticos, mobiliários, processamento de dados. Eu vou colocando nesses grandes outros grupos aí. Divide-se em 4 categorias aqui, de acordo com esse autor aí, perfeito? Identificação, codificação, cadastramento e catalogação. O que é mais usado, isso aqui cai em prova também, mas o que é mais usado aí a gente vai ver no próximo vídeo aí, que é o do Viana, o que vai abarcar outra classificação. Ele coloca lá dessa forma assim, ó, catalogação, depois da catalogação vem a simplificação, depois a especificação, depois a normalização, depois padronização e por fim ele traz a codificação. Cai em prova os dois. Então veja, identificação seria mais ou menos a catalogação. Codificação já está aqui embaixo. Cadastramento seria mais relacionado pela especificação. E aí teria mais as demais aqui, simplificar a quantidade, depois eu padronizo, depois eu normalizo. Depois a gente vê tudo isso aí com calma, ok? Na outra aula. Então a classificação é um processo de juntar os materiais por características semelhantes. Por exemplo, material de consumo, material de expediente. No teu almoxarifado você vai separar o que é material de expediente, o que é material de processamento, insumos para processamento de dados, de limpeza, material de elétricos. Então eu estou fazendo o que? Uma classificação. Então eu junto os materiais com características semelhantes para que eu consiga fazer uma melhor gestão. Então ela segue determinadas etapas, as quais sejam aqui ó, catalogação, essa aqui é do Viana, simplificação que a gente estava falando agora há pouco, especificação, normalização, padronização e codificação. No próximo vídeo eu trago aí a definição de cada um, ok? E ainda de acordo com esse autor, que é o Viana, a classificação é um processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Grande parte do sucesso do gerenciamento de estoques depende fundamentalmente de bem classificar os materiais da empresa. Então, preciso bem classificar os materiais da empresa. Então, fazendo isso, vou ter
parte disso está relacionada ao sucesso no gerenciamento dos estoques. Então, se eu não conseguir classificar, vai virar uma bagunça, não vou ter então aí uma boa gestão, gestão de material. Então, o sistema classificatório pode servir também, dependendo da situação, de processo de seleção para identificar e decidir prioridades. Então, dentro dessa classificação também pode ter a situação para eu, por exemplo, vamos verificar, precisamos fazer um seminário, um processo de capacitação de servidores. Para isso eu vou verificar o que eu tenho que entregar nesse curso de capacitação. Vamos entregar aí uma pastinha, vamos entregar aí um bloco de anotações, uma caneta, um pendrive. Então tudo isso aí vai estar sendo utilizado para decidir prioridades, decidir aí do que vamos fazer nessa capacitação, por exemplo, ok? Então, eu tendo uma boa classificação, eu vou ter informações tempestivas e por meio de informações tempestivas eu consigo tomar decisões aí. O Viana vai falar que um bom método, isso aqui só despenca em prova, certo? Então, caiu gestão de material na prova, ou caiu a administração de recursos materiais, ou administração de materiais, caiu essa matéria, certamente tem grande chance de cair esses três atributos aqui. Veja só, um bom método de classificação deve ter algumas características: ser abrangente, flexível e prático. Então, eu quero classificar. Você chegou num gestor, você foi nomeada a gestor de materiais ou gestora de materiais. O que você vai fazer? Eu vou classificar os meus materiais, eu vou organizar o meu depósito. Para organizar o meu depósito, eu vou utilizar algumas classificações de materiais, certo? Para que eu consiga utilizar essas classificações, que nós vamos ver algumas aí, eu vou ter que ter o que então? Pensar nesses três atributos: atributo 1, abrangência; atributo 2, praticidade; atributo 3, flexibilidade. Atributo 1, abrangência. Então a classificação deve abordar uma série de características de materiais, caracterizando de forma abrangente, então aspectos físicos, financeiros e contábeis. Então são todos fundamentais para um sistema de classificação abrangente. Então veja, se eu quero ter uma boa classificação de materiais, eu tenho que pensar na abrangência. Então a abrangência, ele vai abordar de forma abrangente aspectos físicos, aspectos financeiros e contábeis no meu depósito. Aspecto físico, vou classificá-los se eles são, por exemplo, material de consumo e material permanente. Aspecto financeiro, quanto em termos de valores que eu tenho no meu depósito, certo? Eu tenho lá 5 milhões no meu depósito, então eu vou estar pensando então na minha classificação na órbita financeira. Dentro disso ainda eu posso pensar na curva ABC, certo? Curva ABC vai ser o que? Aspectos financeiros, que nós vamos ver isso aí também, certo? Então o A vai corresponder à classe de materiais que tem menos quantidade e mais em termos de valores. Exemplo, está num hospital, o hospital vai ter lá um medicamento, uma caixinha, apenas uma, que vai te custar lá 100 mil reais. Então certamente ela vai estar classificada aí na curva A, certo? A gente vai ver depois aí essa curva ABC. Para depois a B e por fim a C. A C, muitos materiais, exemplo, parafuso,
e pouco valor agregado, exemplo, 10 centavos cada parafuso. Então a tua gestão vai ser em cima mais do que da classe A, perfeito? Aspectos contábeis, então você vai fazer, por exemplo, serviço público, vai ter o tal do RMA no almoxarifado ou no patrimônio RMB. RMA vai ser o relatório mensal de bens em almoxarifado. Então lá vou classificar, por exemplo, vou comprar, pensar em aspectos contábeis, eu vou fazer uma aquisição de bens. Então eu vou ter que ter o que? Fazer uma nota de empenho, eu vou classificar em 33,90,30 ou 44,90,52. No primeiro, a gente vai ver que essas classificações aqui, por exemplo, custeio, aplicação direta e material de consumo. Aqui, capital, aplicação direta, material permanente. Então veja, eu tenho classificações contábeis. Dentro da classificação contábil, agora eu vou ter, por exemplo, vou poder colocar no meu RMA, por exemplo, lá na conta 16, que é material de expediente, vou saber o valor correto que vai ter ali dentro, certo? Então vou fazer uma classificação. Então isto aqui é abrangente, então ela tem que ser o que? Uma boa classificação. Eu tenho que pensar em abordar uma série de características dos materiais, caracterizando-os. Então estou caracterizando os mesmos materiais aí, ó, de uma forma que abrangente. Veja, então estou abrangendo na forma física, aspectos físicos, financeiros e contábeis. São todos fundamentais em um sistema de classificação abrangente. Perfeito? Então é isso aí. Praticidade significa simples, ser o que? Classificação deve ser simples e direta, sem demandar o gestor procedimentos complexos. Pronto, só isso. E a flexibilidade? Flexibilidade vai ser, ó, um sistema de classificação flexível é aquele que permite interfaces entre diversos tipos de classificação, de modo a obter uma visão ampla e abrangente dos estoques. Então veja, eu vou fazer uma interface, por exemplo, eu vou ter lá classificação financeira e eu vou poder fazer uma interface com a classificação física ou com a classificação contábil. Então a flexibilidade vai permitir eu fazer essas interfaces, fazer essas comparações aí. Então essa ideia aí desses aspectos que devem ser considerados no método aí para classificar aí os materiais. Tipos de classificação. Então, quais são os tipos de classificação? Eu posso classificar os bens aí por tipo de demanda, se o material vai ser de estoque ou não estoque. Os mais recorrentes em prova são esses aqui, ó. Classificação dos materiais críticos. Materiais críticos eu vou abordar ainda mais na outra videoaula aí, para que a gente consiga aí matar as questões aí que caem bastante aí relacionadas a materiais críticos. Mas basicamente material crítico é aquele que tem especificidades distinta dos demais. Por exemplo, é aquele material que não pode faltar num almoxarifado sem que ocorra aí um prejuízo para a organização. Exemplo, um hospital falta anestesia. Então faltou anestesia no hospital, o que vai acontecer? As cirurgias vão ficar comprometidas, ok? Então classificação, materiais críticos, anestesia, o gestor de almoxarifado vai gritar lá no corredor, vai falar assim: doutor, hoje faltou a anestesia, então não tem anestesia no meu depósito. O doutor vai olhar assim, o médico vai olhar para os pacientes e falar assim: galera, não se preocupe, hoje vai ser sem anestesia. O que vai acontecer? O pessoal vai sair correndo, porque esse material não pode faltar no hospital, é material crítico. Material perecível. Então no teu almoxarifado você tem que cuidar com os materiais críticos, o que não pode faltar sem que ocorra prejuízo.
da administração. Então você vai olhar assim, aquele material não tem condição de faltar, então em cima dele uma gestão mais apurada. Perecível, material que tenha que perca aí as suas características de acordo com a temperatura, exemplo, uma vacina, tem que deixar num local apropriado, ou então gêneros alimentícios que tem prazo de validade. Então tudo isso aí vou ter que estar analisando na minha classificação. E também o que? Periculosidade. Então material aí, pessoal de institutos federais, de universidades federais compram muito material de química. Então esse material são classificados aí na periculosidade, então eles devem ser armazenados de forma adequada e com equipamentos de proteção individual também, de forma aí que você evite algum acidente. Ainda temos outros tipos de classificação. Se nós temos aí ainda a possibilidade de fazer ou comprar tipos de estocagem, que é a estocagem fixa, a estocagem flexível, que é o que? A fixa é que tem lá minhas prateleiras, tem um local que é específico para aquela estocagem, então ele sempre vai estocar naquele local, na prateleira A, ou a que não é a fixa, que é a estocagem livre. Então onde tiver um espaço eu estou estocando, ok? Dificuldades de aquisição, então vai ser um tipo de classificação também. Mercado fornecedor. Então basicamente os que são mais cobrados em prova novamente são esses três aqui, ok? Classificação também aí segundo o que a Venato agora, classificações aí de materiais, classificação mais comum segundo ele, agora não muito para órgão público, mas mais para empresas, ok? Então matérias-primas, então eu classifico o material meu como matérias-primas ou materiais em processamento, certo? Ou materiais semi-acabados, ou materiais acabados, ou componentes, e por fim produtos acabados. Qual a diferença? Quase que a próprio nome aí já como é que eu posso dizer? Já esqueci o termo agora, cão. Já o próprio termo não é condena, o próprio termo, agora fiquei na sacanagem, agora eu vou responder, vou lembrar esse negócio aí, esqueci, pronto. Tá sacanagem. Depois quando você chega a uma certa horário da noite você começa a ficar meio doido, você não pensa mais fora do quadrado. Pessoal, as matérias-primas é o que? Constitui os insumos, certo? Então os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo, certo? Da organização. Ou seja, todos os itens iniciais necessários para a produção. Então todos, veja, isso aqui é questão de prova, todos os itens necessários para a produção são chamados de matéria-prima, ok? Matéria-prima, todos os itens aí iniciais necessários para a produção. O material em processamento, então agora também denominados como materiais em vias, são aqueles que estão sendo processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da organização. Então esses dois que o examinador gosta de tentar confundir. Primeiro são os insumos, e quando tiver o que? Em processamento, não vai ser matéria-prima, vai ser materiais em processamento. E os semi-acabados são aqueles que estão parcialmente acabados. Materiais acabados também são denominados de componentes, porque constituem peças isoladas ou componentes já acabados
e prontos para serem anexados ao produto. Então, materiais acabados, e também tem por fim aqui o produtos acabados. Exemplo, material acabado, volante aí do veículo, tá? O material está acabado, mas ele é o que? Um material que vai ser componente do produto que vai ser o veículo, que vai estar pronto aí para, e cujo processamento foi completamente ou completamente terminado ou incompleto, de forma completado inteiramente, ok? Seria isso, povo. Então vamos para a próxima e partir para as questões.